Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre um grande tabu. Eu tenho certeza que você, na história da internet, nunca ouviu falar sobre o reino perdido de Enoque. Tenho certeza que esse conhecimento vai abrir assim portas para você ter entendimento sobre o mundo antigo. Porque muito se é falado sobre a Bíblia, mas muito é esquecido dos povos antigos, dos povos tribais. Por exemplo, nós temos uma história dos índios tupi-guaranis que simplesmente deram de cara com o Tomé, apóstolo Tomé. E na cultura tupi-guarani, Tomé é um homem branco que usa roupas e anda com um cajado e que simplesmente veio evangelizar, afirmando a existência de apenas um Deus. E naquela época os povos acreditavam em muitos deuses. E aí o nome de Tomé na cultura tupi-guarani é Pai Kumá. Então se você começar a chegar num índio e falar assim, poderia me contar a história de Pai Kumá? É a história de Tomé. E aí Tomé estava sendo perseguido por algumas tribos indígenas que não aceitaram a questão do monoteísta. E aí ele pisou em uma pedra, abriu um mar no meio e dali partiu direto para a Europa, Ásia e Índia. Tá? Então essa é a história de Tomé, que é retratada na Bíblia. Inclusive, os portugueses, quando vieram no Brasil, o descobrimento do Brasil com Pedro Alves Cabral, quando chegaram os padres daquela época para evangelizar as pessoas já sabiam a existência de um único Deus, do seu filho que morreu e ressuscitou. Deixa eu voltar o foco da câmera. Inclusive, nós temos uma autora brasileira chamada Francisca de Bastos Cordeiro, que ela mesma afirma que o hebraico, o verdadeiro hebraico, é a língua tupi-guarani. Que onde você tem a palavra aba, que é a palavra de pai. Você tem a questão da carne de sabá. O que é carne de sabá? Carne que veio do sábado. Então, muitas dessas referências intrínsecas estão nos povos primitivos. Então, nós não devemos apenas, se você deseja verdadeiramente conhecer a história do mundo, olhar apenas para a Bíblia. Você tem que ampliar isso aí. Pois você tem a cultura egípcia, a cultura sumérica. Não confundir com a adoração a deuses. Né? O fato de você estudar, ser um historiador, não quer dizer que você acredita naquilo. Mas você tem conhecimento daquele povo. De quando aquele povo nasceu, de quando aquele povo sucumbiu. Então isso é muito importante para você juntar todas as peças do quebra-cabeça. E, por exemplo, o reino perdido de Enoque. Nunca antes foi falado. A Bíblia não faz menção e referência à descendência de Caim. E nós vamos falar sobre ela aqui. É muito importante para você poder entender. Tá? Inclusive, os fenômenos assustadores, com inversões magnéticas, com submundo, com anjos caídos, guerras no céu, discos voadores, máquinas voadoras. Tudo isso presente, né, na cultura do reino perdido de Enoque aqui. Tá? Pois bem, senhores, este e-book está no nosso veículo de comunicação lá no Telegram. É só você acessar, tá, para você poder baixar esse e-book e também, né, conhecer o nosso trabalho pelo YouTube. Não sei se você está apenas... É claro que a pessoa que assiste esse vídeo já está na internet, né? Mas já aproveita e se inscreve no nosso canal. Deixa o seu joinha nesse vídeo. A única maneira de eu continuar com esse trabalho é ter um apoio das pessoas. Então, deixe o joinha nesse vídeo, tá? E compartilhe com os seus familiares, com os seus amigos, tá? Vai que alguém desperte para a realidade. Quem quiser conhecer o meu trabalho, neste momento as vagas estão esgotadas, tá? Eu abro pouquíssimas vagas periodicamente. No começo do mês eu vou estar abrindo pouquíssimas vagas novamente. Para você ser informado, participe do nosso Telegram, do nosso veículo de comunicação oficial aí, tá? Pois bem, nós vamos falar hoje sobre o reino perdido de Enoque. Não confundir o Enoque, ok? Lá na descendência de Melquisedeque, aquela galera do dilúvio, de Noé, com a descendência de Caim, tá? Esse Enoque que eu vou falar é o Enoque da descendência de Caim. Ele é diferente do Enoque convencional. O Enoque convencional ele escreveu 44 livros,
sobre como que Deus age pelo mundo, os segredos vamos chamar segredos do Zodíaco, mas os segredos do funcionamento do mundo. Ele escreveu 44 livros de como que funcionam os portais, a cidade, a cidade de ouro, a altura dos anjos, o poder dos anjos. Foram 44 livros, aos quais nós só temos hoje aberto ao público apenas 2, tá? Então esse é um Enoque, esse aqui é outro, esse aqui é o filho de Caim, tá? Então nós vamos começar, você vai entender a coisa como é que ela é maluca. E eu vou usar referências de historiadores que corroboram para aquilo que eu estou falando. Então nessa imagem que vocês estão vendo aqui, é apenas uma sugestão de como seria, né, de como seria essa cidade chamado Tenochtitlan, né? Francamente, eu não sei falar a palavra lá dos astecas, mas seria mais ou menos isso aqui, tá? Então vamos lá. Existe uma cidade no México que faz menção e referência a Enoque, filho de Caim, e a Caim, filho de Adão, tá? Existe uma cidade no México cujos textos estão em hebraico e são cidades milenares, ok? Seu nome codificado de tal forma que apenas historiadores conseguem entender. Aí tem um nome da cidade aqui, ó, ok? E seu significado, né? Seu significado é lugar de tunas sobre pedra. Então o que acontece? As línguas antigas fortemente são modificadas com o tempo. Se você pegar o hebraico falado na época de Jesus Cristo e o hebraico falado hoje em Israel, e botar duas pessoas para conversar, ninguém vai se entender ali. Ninguém se entende. Porque foram sofrendo reformas ortográficas, foram mudando o vocabulário e hoje não é mais a mesma coisa. Então, por exemplo, tu pega a cultura egípcia dos faraós, tenta pegar um egípcio hoje e tenta colocar ele para entender o que o faraó falava, Ramsés falava. Os caras não vão conseguir entender. Porque mudou-se muito o linguajar. Mudou-se muito o linguajar, tá? No passado, o ser humano, ele possuía uma qualidade muito grande. Ele possuía um corpo mais celestial. E tal vocabulário era mais fácil de ser soletrado. E com o corpo humano reduzindo, ficando cada vez menor, o QI humano ficando cada vez menor, a cultura, as línguas foram se adequando a esse padrão. Por isso que ocorrem essas reformas ortográficas. Só na França, nos últimos 60 anos, foram 5 grandes reformas ortográficas. E no Brasil, durante 30 anos, foram 3. Tá? Só para vocês verem que eles vão adequando a coisa para fazer com que as pessoas consigam entender a própria língua. Mas no passado a língua era completamente diferente. Tá? Então, um dos significados, né, dessa cidade é lugar de tunas sobre pedra. Porém, né, existem alguns historiadores que falam o seguinte: a letra T faz referência a uma marca da descendência de Caim. E não se sabe se isso aqui é um T ou se isso aqui é um 7. Eu acredito que seja um 7. Aí tem a palavra Enoque, ok? Tá aqui. E tem a Titlan, ok? Que é ligadura ou abaixo ao redor na língua asteca, tá? E também rocha, ok? Rocha. Então, ao traduzir isso aqui, nós chegamos o reino subterrâneo, rochoso, que compõe a descendência de Caim e Enoque, que é o filho de Caim, tá? Existem também uma tradução no asteca, de forma simplificada, que significa apenas cidade de Enoque, ok? Então, todas as traduções, sem ser a versão oficial é lugar de tunas e rocha, mas pelas línguas antigas, pelos contos antigos, todo mundo fala que essa cidade ela faz referência à cidade de Enoque, ok? E cada vez que eu vou me aprofundar no assunto, nós vamos falar de portais, discos voadores, gigantes. A coisa vai ficar sinistra daqui para frente. Mas primeiro, você tem que ter um entendimento sobre isso aqui, ok? Então, olha coisa interessante. Naquela época já ocorria inversões magnéticas e construir uma cidade na superfície nunca acabava bem. Então já era comum, tanto pelos egípcios, pelos suméricos, pela galera da antiga Babilônia,
Nunca, depois da Torre de Babel, ninguém mais ficou pensando assim: vou construir uma cidade na superfície. Não, 90% da cidade era sempre subterrânea. Era sempre subterrânea. O que se tinha na superfície era aquilo que eles conseguiam reconstruir em pouco tempo. Então, as partes principais, os depósitos de ouro, os recursos principais de sua cidade ficavam sempre no subterrâneo. Por isso que gerou-se aquelas lendas antigas de historiadores, de aventureiros que entravam em tumbas na procura de ouro. Por quê? O ouro nunca estava na superfície, sempre estava no subsolo. E claro, né, essa aqui é uma referência, essa imagem é uma referência do Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México, tá? Isso aqui eu tirei do Museu Nacional de Antropologia. Pois bem, senhores, a coisa vai começar a ficar sinistra aqui. A partir daqui fica sinistra. Olha só. A cidade portuária, tá? O que é a cidade portuária? Envolvida em numa região de água, de lago, ok? Ainda assim foi construída sobre uma rocha. Então, onde ela se encontra é uma rocha. E também é completamente subterrânea. E aí você tem algumas referências aqui antigas, tá? Daquilo que foi descoberto pelos homens. Olha só, uma rede de túneis foi descoberto com milhares de quilômetros e foi lacrada pelo exército mexicano. Uma rede de túneis que chega no em Teotihuacan, uma outra região, uma rede de túneis que só vai afundando e ninguém conseguiu ir escavando, porque a rede de túneis ela só vai descendo. E os caras não sabem como é que eles vão fazer para chegar no subsolo, meu irmão, porque a rede vai só afundando. E aí houve um descobrimento, ok? Pelo Sérgio Gomes, dessas redes subterrâneas. E adivinha os senhores, o exército em poucos dias interditou o local, impossibilitando as pessoas de adentrarem na região. Inclusive, para vocês terem ideia, eu não sei se é a pirâmide maia, mas você é proibido de subir as pirâmides. Tem lá as pirâmides maia, né? Aí você tem as imagens, a simbologia, tudo. E aí tem os turistas. Você não pode subir nas pirâmides de maia. Inclusive tem uma mulher lá, uma americana, que subiu, ela subiu até o topo, assim, o pessoal, na hora que ela desceu, o pessoal lixou ela. Porque não pode subir. Existe uma regra nacional que impossibilita você de adentrar nessas regiões. Você pode visitar lugares que são abertos, tipo lugar que os caras faziam as suas necessidades, lugar que os caras comiam. Isso aí você pode visitar. Agora, regiões onde tem túneis que vão dando acesso a lugares secretos, você não pode visitar. Isso aí foi interditado pelo México, tá? Então, assim, os caras eles descobriram uma rede de túneis imensa, quilométrica, com centenas de quilômetros, algo absurdo que, você precisaria fazer uma jangada para poder andar naquilo ali, humanamente seria impossível, e rapidamente foi confiscada, ela foi interditada pelo exército mexicano, tá? Outra coisa importante, olha como é que a coisa vai ficando sinistra. Pó de pirita cobre as paredes dos túneis e câmeras, o mineral que reflete a luz e brilha no escuro. Olha que coisa bizarra. Você acha que os maias andavam no escuro, no subsolo? Não. Olha que coisa bizarra. Os caras revestiram todo o subsolo com pó de pirita. Então, você vai afundando ali, adentrando ali nas redes do subsolo dessa cidade do México. E conforme você vai avançando, ela vai ficando mais clara. E aí tem um pó de pirita que ilumina. Então, o historiador, ele não chegou com uma lanterna e falou, tem um buraco aqui que dá pra... Não, ele chegou e começou a observar que estava tudo iluminado, mesmo no subsolo da Terra. Tudo iluminado. E aí ele conseguiu entender, ele viu a imensidão ali, ok? Então, olha que coisa bizarra. Outra coisa, tá? Esse mesmo arqueólogo, o Sérgio Gomes, descobriu mercúrio líquido no final de um túnel sobre a pirâmide mexicana. Meu irmão, você consegue entender a gravidade dessa descoberta? O mercúrio líquido ele foi usado
há centenas de anos atrás, por uma cultura que eu não posso nem falar o nome aqui, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, Riá. Uma cultura que utilizou esse mecanismo de Mercúrio para poder produzir energia elétrica. Inclusive também iluminava. Então você tem o Mercúrio, ele é utilizado, inclusive o Sérgio Gomes ele fala que esse Mercúrio era vermelho. E tá fora da tabela periódica. Tá fora da tabela periódica. E é um material que conduz energia elétrica, campo magnético e que simplesmente ilumina os lugares. E é um excelente condutor. Então você imagina, pirâmide dos astecas tem luz por causa do pó de pirita, tem o mercúrio, ok? Que produz energia elétrica. Então você vai vendo como é que a coisa é sinistra, tá? E é o mesmo material usado em tecnologia espacial. O mercúrio também é utilizado em tecnologia espacial, lá pela SpaceX, pela NASA, eles usam o mercúrio também, tá, em seus reatores. Pirâmides alinhadas com pontos magnéticos da Terra. Né? Curiosamente, existem pontos magnéticos na Terra que são mais fortes e mais fracos, e essa pirâmide em específico ela é alinhada com o ponto forte do campo magnético. Tá? Olha só para tu ver as coisas. Uma máquina misteriosa tripulada pelo povo azteca sugere a ida aos céus ou ao submundo, uma incógnita. Essa imagem que eu já trouxe para o canal. Eu já trouxe ela aqui para o canal. Você vê o que? Nitidamente, um tipo de amparo. Isso aqui veio dos aztecas. Você vê lá, aqui do lado tem a exposição, a imagem. E se você pegar e tentar desenhar, você vai ver que é um azteca usando uma máquina. Inclusive saindo fogo pela sua extremidade, ó, saindo fogo. Então simplesmente é uma máquina que era usada. Não se sabe se era para ir aos céus ou se era para se locomover no submundo. Francamente, não existe uma incógnita que não foi ainda respondida. Mas para alguma coisa essa máquina era usada. Você pode ter certeza, tá? Então olha que coisa bizarra que me aparece aí. Pois bem, senhores, vamos continuar com a história longa. Nós vamos chegar aqui em Enoque, nós vamos chegar em Caim, nós vamos chegar em Liliá ou Lilith. E a coisa vai ficando sinistra. Vai começar a fazer sentido a partir de agora. Olha só. Segundo a crônica de Eliras de Varones, a primeira menção concreta ao Eldorado, porque essa cidade ela foi chamada de Eldorado, tá? Foi feita a Francisco Pizarro no Panamá, por um de seus capitões. Sua versão foi a seguinte: um nativo da Colômbia, ouvindo falar de um país rico em esmeraldas e ouro, cujo rei, despido, era levado em uma jangada até o meio do lago. E que rei que era esse? Qual que era o rei dessa cidade? Adivinhem vocês? Enoque. Enoque era o rei que regiu essa cidade por séculos e séculos e séculos. E ele partia da descendência de Caim. Ok? Então olha para você ver, né? Um país rico em esmeralda e ouro, cujo rei é Enoque, né? Era despido, era levado em uma jangada até o meio do lago para fazer ablações aos deuses. Sua forma majestática era aspergida com óleo perfumado, desde a sola dos pés até o alto da testa, tornando-se resplandecente com o brilhar do sol. Então esse era o ritual que se praticava naquela época aos reis, tá? O ritual era assistido por muitos peregrinos que faziam ricas oferendas votivas, como amuletos de ouro e esmeraldas raras e outros ornamentos, atirando-os no lago sagrado, ok? Por isso que ocorreu a busca por Eldorado. Eles sabiam que existia um lago e que nesse lago tinha várias e várias riquezas. Então eles fizeram uma busca para descobrir onde estava esse lago para poder fazer a busca pelas pedras preciosas e pelo ouro, tá? A capital asteca, ok, cidade de Enoque, era uma metrópole impressionante, né? E quando os espanhóis chegaram ao Novo Mundo, porque assim, as pessoas não entendem, as pessoas acham que os espanhóis foram lá e simplesmente guerrearam contra os maias, guerrearam contra os astecas e botaram o povo para correr e o povo ficou desaparecido. Meu irmão, não foi assim que aconteceu. Não foi assim.
A cultura asteca era muito mais desenvolvida do que a Europa. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar isso aqui, olha só. Quando os espanhóis chegaram ao Novo Mundo, eles a descrevem como uma cidade grande, até maior do que muitas cidades na Europa daquela época. Essas cidades são bem projetadas e construídas, situadas numa ilha no lago Texcoco, no vale central do Planalto Mexicano. Era cercado de água e cortada por canais. Uma Veneza no mundo moderno. Então, os espanhóis, quando chegaram a essa região, eles ficaram maravilhados. E era uma cidade muito bem construída, ok? E olha só, enquanto largas estradas elevadas que ligavam a cidade à terra firme impressionavam os espanhóis, assim como o grande número de canoas navegando pelos seus canais, as ruas lotadas de gente e o mercado com seu, e os mercados com seu negócio regindo, tá? De todos os cantos do território asteca. Ainda que os espanhóis aparentemente não tenham percebido esse aspecto sofisticado da área sagrada, os relatos deixam transparecer o seu espanto ao encontrar não apenas um povo culto, mas uma civilização vívida como a sua. Ou seja, os espanhóis saíram lá da Europa, de Portugal, da Espanha, para descobrir o novo mundo, né? Aí pegaram os seus navios, Marco Polo, Pedro Álvares Cabral e todos os outros que você conhece aí. E aí, basicamente, quando chegaram nessas regiões, eles achavam que ia encontrar índios. Índios batendo a mão na boca, e ficar. Não, chegaram lá e viram uma cidade super bem desenvolvida. Meu irmão, se você olhar para uma retratação como essa aqui, é exatamente igual aos egípcios e é exatamente igual ao povo hebreu. Sem brincadeira, exatamente igual. Ah, mas o povo hebreu não tinha adoração no templo. Porra, você tá de brincadeira comigo. O povo hebreu era um povo politeísta, meu irmão. Os caras acreditavam em tudo quanto é Deus. O que acontece, tu pega Atos 7 lá, o martírio de Estevão, ele mesmo fala, vocês cultuavam a deuses. Meu, esse povo cultuou a Deus durante milênios. Então, assim, povo hebreu, povo sumérico, babilônico, egípcio, todos eles adorando a vários deuses, tá? E no mesmo padrão de construção, ok? Vamos continuar para você poder ver. Ali do outro lado do oceano, até então interditado e isolado do mundo civilizado, havia um estado governado por reis e vassalos. Olha só para tu ver. Reis e vassalos como na Europa. Nobres, funcionários e corteões circulavam na corte do rei. Olha para tu ver. Os caras ficaram abismados quando eles encontraram nobres e vassalos, né? Emissários iam e vinham e tributos eram exigidos das tribos dominadas e os cidadãos comuns pagavam impostos. Até os impostos os caras praticavam, né? Olha que delícia, né? Que delícia. Arquivos reais mantinham registros escritos da história das suas tribos, das dinastias e riquezas. Havia um exército com autoridade de comando e armas aperfeiçoadas. Você imagina, como é que esses espanhóis iam ganhar desses caras aqui? Não iam, cara, não iam. Cultivavam-se as artes com um artesanato bem desenvolvido, música e dança. Realizavam festivais ligados às estações do ano e aos dias santos, prescritos pela religião, que era estatal como na Europa. Meu irmão, olha para você ver, é exatamente uma cópia perfeita. Ou até, na verdade, eu arrisco dizer que a Europa que é cópia disso aqui. Os caras cultos, muitos já falavam e liam os idiomas. Olha pra tu ver. Então, falar que esses caras aqui eram um bando de tribo que ficava cagando no mato, meu irmão, eu acho que não é assim. Eu acredito que a tribo asteca, os caras eram muito bem desenvolvidos, muito bem mesmo, tá? E havia uma área sagrada com templos, capelas e residências, rodeada por uma muralha. Mais ou menos essa região aqui, ó. Tá? Como o Vaticano em Roma, dirigida por uma autoridade de sacerdotes. Como na Europa, os sacerdotes não eram apenas guardiões da fé e intérpretes da vontade divina, mas também guardiões dos conhecimentos científicos. Astrologia, astronomia e os mistérios do calendário estavam entre eles. O que isso aqui quer dizer? Que os sacerdotes, eles estudavam também as estrelas para saberem quando iria ocorrer uma próxima inversão magnética. Ou talvez uma grande catástrofe, uma grande tempestade, tá?
Mas para surpresa dos espanhóis, até mesmo o símbolo da cruz era conhecido pelos povos astecas. Até mesmo pelo símbolo da cruz. Tá? Inclusive, o símbolo da cruz muitas vezes faz referência à captação eletromagnética. Tá? Eles atribuíram um significado celestial à cruz, representando como o emblema do escudo. Aí eu não vou saber falar o idioma deles aqui, né? Além do mais, através do intrincado panteão dos delegados, percebeu-se a crença num ser supremo, num criador de tudo. Ou seja, o povo asteca ainda cria que existiam deuses menores e que existia um deus que estava acima deles. Vamos colocar da seguinte maneira: o povo asteca acreditava em anjos e num ser que estava acima dos anjos. Porque para esse pessoal, anjo era Deus. Anjos eram deuses. Então é só você trocar o vocabulário. Os deuses para ele eram anjos e o Deus Supremo era o Criador. Tá? E eis os versos de uma oração asteca, traduzida para o espanhol da linguagem. Aí eu não vou falar a palavra nahuatl, tá? Olha só, você habita o céu. Olha bem o que os caras estão falando. Você elevou as montanhas. Você está em todos os lugares, eterno. Você é procurado, você é desejado. Sua glória é celebrada. Olha para tu ver o nível que são esses caras aqui, meu irmão. Olha para tu ver o nível. Vamos lá. Porém, como lendas nativas que os estudiosos chamavam de mito da migração, encararam os eventos sob outro prisma e chegaram a deslocar o início da história desse povo para a época mais remota. As pontes desta versão divergentes são as tradições verbais e os vários livros chamados códices. Estes, tal como o Codex Boturini, narram que a terra ancestral dos astecas era chamada de Aztlán, lugar branco e Atlântida. Traduzido hoje em dia pelo lugar próximo de Atlântida e lugar branco, ok? Nela teria nascido o primeiro casal patriarcal. Olha para tu ver o nível, tá? Aí tem o nome, o linguajar deles aqui, que é Serpente da Nuvem Branca. Olha para tu ver, Serpente da Nuvem Branca. Existe uma história não oficial, que Caim não tinha formato humano, tá? Existe uma história, você pega lá os livros apócrifos que falam que Caim, após a sua maldição, deixou de ser humano, tá? Mas eu não vou entrar nesse meio aqui. Ele fala serpentes da nuvem branca, isso aqui tem a ver com Caim, ok? E sua esposa, né? Que a tradução significa velha mulher. O que acontece? Tu pega alguns livros antigos, eles falam o seguinte. Uma hora eles falam que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Primeira mulher de Adão criada do barro e não da sua costela. E pela sua desobediência, ela foi expulsa do Jardim do Éden e ela se misturou com os anjos lá. E aí, a segunda mulher, que era Eva, foi criada da costela de Adão. Eu não estou dizendo que isso é real. Estou dizendo que essa é uma história tribal antiga, tá? Ponto número 1 é esse. Existe uma outra história alternativa que diz que Lilith é filha de Caim. Então, o que eles dizem é o seguinte. Pô, como é que Caim se relacionou com mulheres se ele foi expulso? A verdade é que Adão e Eva tiveram 34 filhos. Adão e Eva tiveram 34 filhos, ok? E aí, um morreu, que foi Abel, né? Caim deu cabo em Abel. E aí, sobrou um monte. E aí, uma das filhas de Adão foi estar junto com Caim, ok? Então, Adão e Eva não teve 2 filhos só. Não faria sentido, né? Se eles são os primeiros do mundo. Então, teve 34. E aí, a Caim se relacionou com uma das suas irmãs. E o que nasceu ali foi Lilith. Então, fala que Lilith, ou Liliá, né? Que na verdade significa perigo da noite, lobo da noite, a tradução mais ou menos é essa, tá? Perigo noturno, é basicamente a filha de Caim. E aí essa filha de Caim
se relacionou, tá? Se relacionou ou com Enoque, e aí tinha uma mistura. Caim, ele não seguia naquela época não tinha nem lei direito, não tinha nada. Então, os caras eram puramente pagãos. E muitas vezes se relacionavam filho com o marido, era uma bagunça. Tanto é que dali, da Adão e Eva, os filhos se relacionavam entre si. Só depois de tantas gerações que a coisa começou a mudar. Mas é dito ou que Lilith, né, filha de Caim, se relacionou com o pai, ou que ela se relacionou com Enoque. De fato, não sabemos, tá? Mas eu presumo a seguinte hipótese, duas versões. A filha de Caim, Lilith, ok? Isso aí tem evidências e fundamentos, até mesmo pela cultura judaica, como filha de Caim, tá? E ela se relacionou com Enoque. E aí geraram essa cidade chamada Eldorado. Eldorado é uma tradução do nome dos caras lá, ok? Cujos filhos descendem como tribos da linhagem, aí eu vou falar Nahuatl aqui, ok? Os teutecas também seriam descendentes deles, mas de outra mulher, e não do convencional aqui, ok? Ninguém conhece ao certo a localização desse lugar entre os numerosos estudos sobre o assunto, que inclui teorias sobre a lendária Atlântida, tá? Até mesmo a relacionada à Atlântida, os caras chegam a mencionar. Destaca-se o Edward Seller, que fala que o local aparente está associado ao número 7, símbolo da marca de Caim. Por isso que eu falei lá no começo eu cheguei a falar para vocês que esse T aqui poderia ser a representação do número 7, ok? E aí ele fala o seguinte, ó. Tendo sido chamado de Aztlan, né, Aztlan das Sete Cavernas, em alguns códigos e é descrito como lugar reconhecido por seus 7 templos, uma grande pirâmide central rodeada por 6 santuários menores, ok? Só para vocês verem como é que é a coisa. E aí nós chegamos nisso aqui, ó, o calendário Azteca. Provavelmente você já ouviu falar sobre o calendário Azteca. Por que eu estou falando isso para vocês? Olha só como é que isso aqui tem a ver com a inversão magnética, tá? Olha a questão louca que isso aqui tem a ver. Os textos Nahuatl falam de conflitos e de guerras entre os deuses. Inclui um incidente quando, né, um dos deuses derrotou 400 deuses menores. Isso aqui tem a história a ver com Miguel, o arcanjo, entre outros, tá? Olha para você ver, os caras estão relatando a batalha que teve no céu dos anjos, tá? E uma luta entre eles, ó. Tais guerras pelo domínio da terra. Exatamente. O diabo ele tentou o corpo de Moisés, ele tentou Eva, ele tentou dominar a humanidade várias vezes. Então isso aqui é real, tá? Ou de seus recursos. E aparece nas histórias e mitos de todos os povos antigos. Exatamente. O grande calendário asteca da pedra foi descoberto no interior de uma área sagrada. Lembrar que os astecas não é só uma cidade que está numa ilha. Pô, cara, os astecas não é só isso aqui não, pessoal. Isso aqui é uma das centenas de cidades dos astecas, tá? Uma das centenas. E é considerado um registro em pedra das 5 eras, ou seja, o calendário asteca, ok? Tem um calendário maia também. O calendário asteca, ele não fala do fim do mundo. Os caras aqui, eles não estão descrevendo que o mundo vai acabar em 2012. Não é isso. O calendário deles é o calendário do ciclo da inversão magnética. Então eles escreveram tudo o que aconteceu de eras em eras. Meu, os caras são muito mais inteligentes do que nós hoje. Por quê? Meu, imagina que ocorra a inversão magnética. Você não sabe o que acontece, você não sabe como é que é a inversão. Você não sabe se vai cair um domo, se vai aparecer monstro, se vai ter escuridão. Você não sabe, ninguém te conta nada. Você não sabe nem o nome do teu bisavô. Nem o nome do teu bisavô. O que os caras fizeram? Eles colocaram um registro histórico. E aí você sabe como as coisas acontecem através desse calendário. Isso aqui também é conhecido como relógio de Cronos, tá? Os símbolos que cercam o painel central e a representação central em si foram objeto de muitos estudos. O primeiro círculo interno, esse primeirão aqui, mostra claramente os 20 signos para os 20 dias do mês azteca. Os 4 painéis planos que circundam a face central são reconhecidas como representações das 4 eras passadas e das calamidades que desapareceram com elas. Água, vento, terremoto, tempestade. Então,
Olha o brilhantismo do povo asteca. Olha como é que esses caras são inteligentes. Eles colocaram no centro do seu calendário como que você lê o calendário. Né? Você tá relacionado a símbolo, uma simbologia, está relacionado às estrelas e ao zodíaco. Então, o centro do calendário maia é para você usar o calendário deles. Porque não adianta você tentar usar o calendário hebreu e o calendário grego. São duas coisas diferentes. Não adianta usar o calendário maia, asteca ou inca e usar o calendário lá dos portugueses. Não dá. São coisas diferentes. Então, eles certificaram que as pessoas saibam que tudo que foi falado é baseado nesse calendário. Então, o centro ali é baseado no calendário. Ó, é assim que nós interpretamos a coisa, tá? E aí, as quatro esferas seguintes são representações das inversões magnéticas. E aí, olha que coisa interessante. A história das quatro eras é valiosa pelas informações que oferecem sobre a sua duração. Olha só, e seus eventos principais. Embora as versões variem, sugerindo uma longa tradição oral, percebendo os relatos escritos. Todos concordam num ponto. A primeira era terminou com o dilúvio. Então, você vê que aqui, ó, a primeira era que é descrita aqui no calendário, ela terminou com o dilúvio. Então, os caras já estavam registrando os acontecimentos através do dilúvio. Uma grande enchente que cobriu a Terra. A humanidade sobreviveu por causa de um casal. Aí fala, Nenê e sua mulher Tata. Ou seja, é a história de Noé. Só que na língua deles, tá? Que conseguiu salvar-se num tronco escavado, tá? Olha que coisa bizarra. A segunda era a era dos gigantes de cabelos brancos. Perdão, tá, pessoal? Essa era de Nenê que ela vem depois do dilúvio, tá? A segunda era dos gigantes de cabelos brancos. Você sabia que Noé tinha cabelo branco? Noé, sério, eu não sei se a Bíblia que você tem fala isso. Mas a Bíblia que eu tenho fala que Noé ele foi confundido como um anjo. Aí veio um anjo falar que Noé não era anjo. Mas Noé tinha olhos brancos, cabelo branco e pelagem branca. Ok? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. A segunda era dos gigantes de cabelos brancos, né? Ou segundo sol, né? Que tinha dois sol. Lembra que eu falei a história lá de Platão? Uma hora eu via um sol, uma hora eu via dois sóis, uma hora eu via três sóis, uma hora eu via uma lua, uma hora eu via duas luas, uma hora eu via três luas. Mas olha aqui, ó, os caras, de novo, ó, a cultura asteca, a era dos dois sóis. Olha pra tu ver, os caras falando, a era dos dois sóis. Ela é lembrada como essa era aqui. Isto é, a idade do ouro, que chegou ao fim pela serpente do vento, tá? E a terceira era, ou terceiro sol, ficou conhecido como a idade dos ruivos, sendo regida pela serpente do fogo. Então eles descreveram tudo o que estava acontecendo. Segundo a sua crônica, os astecas eram os sobreviventes do segundo sol. E chegaram de navio ao Novo Mundo, vindo do leste, e se estabeleceram na área que ele chamou de Botoquã, né? Lá encontraram gigantes que também haviam sobrevivido à Segunda Era. As pessoas têm que entender que o dilúvio, muita gente sobreviveu no dilúvio, muita coisa sobreviveu. Os caras foram parar no subterrâneo, tá? E olha só, sobreviveu à Segunda Era e esses gigantes os escravizaram. Na Quarta Era, ou Quarto Sol, conhecido como a Idade do Povo de Cabeça Preta, que é nós, os seres humanos de cabeça preta. Mas os caras estão falando que tinha uma era que todo mundo tinha cabelo vermelho, tinha uma era que todo mundo tinha cabelo branco, tá entendendo? Alto de estatura, ó, tá vendo? Os caras altos de estatura. E de um aspecto vivo, barbeado e usando uma longa túnica, tá? Então olha pra tu ver os caras falando, ó, seres humanos altos, né? Variações da criação, né? O cabelo branco, cabelo ruivo, cabelo preto. Falando sobre a história dos cataclismas. Ou seja, isso aí, meu irmão, eu falei só de uma cidade dos astecas. Eu só falei de uma cidade, mas a coisa ela é precursora. E aí você tem, né, toda aquela infraestrutura que é falado da velha mulher, pode ser que seja filho de Caim, tá? E que é falado sobre a cidade de Enoque, tá? Então o que eu quero que você entenda aqui? Quando Caim foi banido ele morava próximo do Jardim do Éden. Quando ele foi banido, ele se estabeleceu numa região próxima daqui. Próxima daqui. E aí começou a se multiplicar várias civilizações. Maia, Azteca, Inca, os Tupi-Guaranis,
os Guarujás, várias tribos começaram a se formar. Só que você precisa lembrar que o ser humano era muito mais inteligente do que agora. Muito mais inteligente. Tu pega o conhecimento humano no passado, há 100 anos atrás, o QI do ser humano era mais de 100. Hoje, o QI do ser humano é pior do que um chimpanzé, campeão. Mas o QI, a cada 100 anos, o QI do ser humano vai aumentando. Então, se tu pega uma civilização de 4 milênios, você tem um QI muito alto, muito mais desenvolvido que agora. Você está entendendo? Então, essa foi uma geração que teve tudo. A geração dos egípcios, a geração dos babilônicos, suméricos, a geração dos maias, essa galera toda, é uma galera com super força, tinham poderes sobrenaturais, eram altos, dominadores e tinham grande conhecimento. Só que o que esses caras fizeram? Eles se voltaram para Deus? Não. Se aprofundaram no paganismo. Então você vê que mesmo quem tem tudo não quer nada, né? Se aprofundaram no paganismo. E aí simplesmente, né, ocorreu as grandes desolações que ocorreu na Terra. Hoje nós somos seres humanos que nós não conseguimos decorar nem o que a gente comeu no dia anterior, mas pelo menos a gente sabe da importância do Criador e não descartamos a ideia da salvação divina, né, de Jesus e de tudo mais. Agora, eu acho bizarro a história dos astecas, porque, meu irmão, os caras encontraram mercúrio, túneis subterrâneos no subsolo, tipos de hieroglifos, ensinando a usar máquinas bem peculiares. Você tem aí calendários para extinção, né, de inversões magnéticas. Por exemplo, a cada 2.000 anos uma grande inversão, a cada 400, 300 anos uma pequena inversão. 300, 400, 500 anos dessa lacuna. E os caras descreveram tudo bem detalhado de como que as coisas ocorrem. Fora que os espanhóis ficaram maravilhados quando eles viram que os caras estavam sempre bem desenvolvidos. E tinha uma estrutura colossal. Então essa é a história que nós falamos aqui do Reino Perdido de Enoque, que muitas vezes é a cidade do Eldorado. Tá? Uma cidade que, só para vocês terem uma ideia, eles diziam que tinha tanto ouro nessa cidade, mas tanto ouro, que você podia encher vagões de trem, centenas e centenas de vagões de trem, que não iam nem fazer cosquinha nessa cidade. Porque a quantidade de... Deixa eu só voltar o foco da câmera. A quantidade de ouro era absurda. Chegou o ponto, né? Eu acabei abreviando essa história, mas é dito que existia um jardim todo feito de ouro. Todo feito de ouro. Replicando uma floresta toda de ouro. Ouro e pedras preciosas. E o ouro é simplesmente o material mais importante para os deuses. Por quê? Porque o ouro ele impede você de envelhecer. O ouro, além de ser um excelente condutor elétrico, o ouro monoatômico, por exemplo, ele, não deixa você ficar doente, ele prolonga a sua vida. O ouro é algo celestial, cara, sem brincadeira, sem brincadeira. Tem nada que chega próximo do ouro, não, tá? Por isso que antigos daquela época, e desde os tempos atuais, corriam atrás do ouro, tá? O ouro em si, como joia, como objeto de valor de troca, é muito importante para a sociedade. Mas o principal fato dos poderosos usarem ouro é para os poderosos não adoecerem, os poderosos prolongarem a sua vida. Então, por exemplo, Ramsés usava sandália de ouro. Ele não pisava nem no chão. Ele acordava de manhã e já calçava essa sandália de ouro. Né? Essa história de obturação de dente de ouro veio lá dos egípcios. Né? Os caras, o cara ele tinha armaduras de ouro. Então os caras sempre estavam presentes com ouro. Porque o ouro ele prolongava a vida dos seres humanos na Terra. Eles sabiam que uma vez mortos, o que iria acontecer com os povos antigos e tribais? Eles não, o inferno, o Hades, era desconhecido para eles. Eles sabiam que ia dar merda ali. Então eles queriam prolongar a vida deles. E o ouro ele tem essa capacidade. Pra você ter ideia, tem tanto ouro na pirâmide de Gizé, mas tanto ouro, e não é falado sobre isso, tá? E o campo magnético, ele é alterado. Para vocês terem uma ideia, o campo magnético da pirâmide de Gizé é tão forte que ele altera as coisas, altera o relógio, altera tudo. E aí, por exemplo, se tu pegar uma maçã, morder essa maçã e colocar dentro da pirâmide de Gizé, essa maçã não estraga. Ela se mantém por centenas e centenas de anos.
Foi feito um estudo que os caras deixaram 6 meses uma maçã, numa mordida num lugar lá na pirâmide do Egito. 6 meses passou e a maçã continuou fresca do mesmo jeito. Porque é tanto ouro acumulado ali dentro, mas tanto ouro, que de alguma maneira que nós ainda desconhecemos, o negócio é preservado. Então, esses povos antigos cultuavam ouro para retardar o seu envelhecimento e também ficar afastado dos problemas da vida, né? Os problemas de adoecer e tudo mais. Então, o ouro é o metal dos deuses, né? Venerado, inclusive a cidade prometida, cidade de Zeus, cidade daqueles que vão ser eleitos, vão ser salvos por Deus, é uma cidade de ouro, cara. A cidade de Zeus é cidade de ouro. Você pega lá a descrição do reino celestial, que vai ter pérolas, onde você vai atravessar as pérolas como portais. É uma cidade de ouro. Uma cidade de ouro. Deus criou nos céus uma cidade de ouro. Por que será? Tem todo um fundamento. Tem todo um fundamento. Isso não está ligado só aos pagãos, está ligado também à divindade. Então o ouro está atrelado tanto aos anjos como a nós, a criatura. Então você imagina que o ouro tem um papel muito fundamental naquela época e nos dias atuais, tá? Pessoal, esse e-book você encontra lá no nosso veículo de comunicação oficial. Peço para vocês deixarem o seu like, isso é muito importante para ajudar a divulgar esse projeto, tá? E claro, né, se você quiser conhecer meu trabalho, tem que verificar aqui no nosso veículo de comunicação oficial quando for aberta uma nova vaga, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.